Bem-vindos ao Café, Livros e Microfone, onde mergulhamos nas páginas dos mundos imaginários enquanto tomamos uma xícara de café. Eu sou Raíssa, a sua anfitriã literária, e estou muito feliz por ter vocês aqui para mais uma leitura. Pegue sua xícara de café favorita, acomode-se e juntem-se a mim. Bom, a gente está lendo o livro Era Uma Vez um Coração Partido, e no último episódio a gente leu do capítulo 3 até o capítulo 6. Então hoje a gente vai iniciar os próximos capítulos. Sinto muito por ter demorado tanto para voltar a gravar, mas acontecimentos da vida que impediram. Enfim, nós estamos lendo o livro Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber, e no último episódio a gente leu os capítulos do 3 ao 6, e hoje eu vou dar continuidade. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 7. Se tempestades fossem causadas pela combinação de tabloides, filas de cavalheiros vestidos com lenços engomados no pescoço e bilhetes de origem questionável, uma tempestade perfeita estava se formando no mundo de Evangeline na manhã seguinte. Ela apenas não sabia disso ainda. Só sabia do bilhete de origem peculiar que a fez sair de fininho de casa ao amanhecer. Encontre-me. Loja de curiosidades assim que o sol raiar. Luke. O coração de Evangeline quase explodira quando ela descobriu a mensagem em seu quarto na noite anterior. Ela não sabia se era um bilhete novo ou um bilhete antigo que só havia encontrado naquele momento, mas caiu no sono lendo e relendo o bilhete, torcendo para que Luke a estivesse esperando pela manhã com uma história diferente da que ouvira da boca de Marisol. A conversa com a irmã postiça no dia anterior deixara a jovem abalada. Quase a convencera de que havia se iludido a respeito de Luke, mas a esperança é algo difícil de matar. Uma mera faísca é capaz de causar um incêndio, e aquele bilhete acendera uma nova faísca em Evangeline. Seu pai era dono de 4 lojas e meia espalhadas por Valenda. Fora sócio oculto de um alfaiate que escondia armas costurando-as nas roupas. Construíram uma livraria secreta que só podia ser acessada por uma passagem escondida. Então havia a loja do bairro de especiarias, coberta por cartazes decorativos de procurado, com legendas que mais pareciam pequenos contos policiais mirabolantes. A terceira loja era um segredo até para Evangeline. Já a quarta loja era o lugar preferido dela. Maximilian's Curiosidades, caprichos e esquisitices. Foi nessa loja que Evangeline começou a trabalhar assim que seu pai permitiu. Não era raro ela procurar peças de xadrez que haviam se separado dos tabuleiros e às vezes ver quadros cujas expressões eram diferentes das que tínhamos na noite anterior. Evangeline sentiu um aperto no peito, como se sentisse saudade de casa, assim que virou a esquina da rua pavimentada com tijolinhos que abrigava a Maximilian's Curiosidades. Sentira falta da loja durante as semanas em que ficou transformada em pedra, mas não sabia o quanto até aquele momento. Sentira falta das paredes que sua mãe havia pintado, das prateleiras lotadas de achados de seu pai, da sineta. Evangeline parou de repente. A Maximilian's Curiosidade havia fechado as portas. As janelas com moldura de cobre estavam tampadas por tábuas. O toldo fora rasgado e alguém pintara por cima do nome que havia na porta. Sob nova direção, fechada até segunda ordem. Não, a loja não. Evangeline bateu na porta sem parar. Aquele era o último pedaço que restava de seu pai. Como Agnes fora capaz de fazer isso? Com licença, senhorita. A sombra corpulenta de um guarda se abateu sobre ela. Você tem que parar de bater desse jeito. O senhor não entende. Essa loja era do meu pai, era minha herança. Evangeline continuou batendo como se a porta fosse abrir por um passe de mágica, como se Luke estivesse esperando do outro lado, como se não tivesse acabado de perder o que restara de seus pais. Há quanto tempo está fechada? Sinto muito, senhorita. Acho que fechou há cerca de 6 semanas e... A expressão do jovem guarda se iluminou. Céus! É você! Você é a queridinha salvadora de Valenda! Ele parou de falar e alisou o cabelo antes de dizer: Se me permite, a senhorita é ainda mais bonita do que os jornais dizem. Sabe onde posso conseguir um daqueles formulários? Que formulários?
Evangeline parou de bater na porta, sentindo-se incomodada de repente, quando o guarda tirava do bolso da calça uma folha de jornal impressa em preto e branco. Gazeta do Sussurro. Das ruas ao estrelato passando pela pedra. Uma entrevista com a queridinha Salvadora de Valenda, por Countless Nightlinger. Evangeline Raposa, de 17 anos, parece uma princesa de contos de fadas com seu cabelo cor-de-rosa cintilante e o seu sorriso inocente. Mas há poucas semanas era órfã de pai e mãe. Recentemente, quando conversei com ela, a jovem garota me contou que nem se lembrava da última vez que havia comido. Evangeline não foi convidada para a cerimônia do casamento de Luke Navarro e Marisol Turmalini, a quem muitos de vocês conhecem como a noiva amaldiçoada. E ainda assim, quando Evangeline viu que as pessoas presentes no evento haviam sido transformadas em pedra por um dos arcanos, não pensou duas vezes antes de salvar a vida de todas, tomando o seu lugar e se tornando estátua. Acho que apenas fiz o que qualquer pessoa, espero, faria na minha situação. Não sou mesmo uma heroína, disse ela. Evangeline é tão humilde. Foi difícil fazê-la falar sobre seus atos heróicos, mas a queridinha Salvadora de Valenda abriu o coração quando comentei sobre Agnes Turmalini, a mãe da noiva amaldiçoada, e seus planos mega anônimos de adotar Evangeline. Já sinto que o horror que passei está se transformando em um conto de fadas, contou. Agnes também me informou que Evangeline está louca para seguir em frente com a sua vida, assim que possível. Está aceitando pretendentes que devem preencher um formulário para pedir a sua mão em casamento. Continua na página 3. Ai, meu... Evangeline deu um sorriso hesitante para o guarda. Desculpe, esse jornal está errado, não estou procurando por pretendentes. Ela se encolheu toda só de pronunciar essa palavra. Não foi nenhuma surpresa. Sabia que os abraços e sorrisos de Agnes no dia anterior haviam sido falsos, mas não esperava que a sua madrasta a vendesse assim tão rápido. Outro homem que passava pela rua já tinha parado para olhar. Alguns cavalheiros afoitos estavam com cara de quem tentava criar coragem para se aproximar. Se Jax estivesse ali, provavelmente tomaria aquilo como prova de que fizeram favor para Evangeline ao torná-la famosa, mas não era isso que ela queria. Jogou o tabloide na lixeira mais próxima e olhou novamente para o bilhete de Luke. A mensagem era antiga. Tinha certeza disso, afinal ele não teria pedido para encontrá-la na loja se soubesse que ela estava fechada. Evangeline tinha vontade de chorar, mas tinha mais vontade de encontrar um jeito de voltar no tempo, para antes de Agnes, para antes de Luke, para antes de ter perdido tanto a mãe quanto o pai. Só queria mais um abraço do pai, mais um instante do cafuné da mãe. A dor que sentia por ter perdido Luke não era nem um arranhão em comparação à ausência de sua mãe e de seu pai. Ainda queria estar com Luke, mas o que realmente queria era a vida e todo o amor que havia perdido. Era difícil não se sentir arrasada enquanto se arrastava de volta para aquela casa que não era mais seu lar desde que o pai morrera. Normalmente, Evangeline adorava a cidade. Adorava aquela mistura de barulhos, o afã das pessoas e o fato de a rua onde morava ter com frequência cheiro de bolo recém-assado por uma padaria da esquina. Mas naquela tarde, a rua tinha cheiro de uma colônia desconhecida usada em excesso. O aroma a deixou enjoada, mas foi a visão de todos os cavalheiros que a fez parar de repente, engomados com seus melhores casacos, capas e chapéus. Os homens faziam fila na rua de sua casa e Agnes estava parada na soleira da porta, recebendo alegremente flores, elogios e papéis. Está aceitando pretendentes que devem preencher um formulário para pedir sua mão. Evangeline cerrou os punhos. Uma fração daqueles homens era quase atraente, mas muitos deles eram da idade de seu pai ou até mais velhos. Ela teria dado meia volta se tivesse algum lugar para ir, mas, graças a Agnes, a loja de curiosidades estava fechada, e Evangeline percebeu que estava mais afim de brigar do que de fugir. Aproximou-se da casa com passos firmes e um sorriso fingido. Ah, aqui está ela, arrulhou a madrasta. Mas Evangeline não deu a oportunidade para a mulher dizer mais nada. Logo virou-se para os cavalheiros, ergueu a voz e disse: Obrigada por terem vindo, mas gostaria de dispensar todos vocês. Então ficou em silêncio, encostou
Encostou as costas da mão esquerda na testa e fechou os olhos em um gesto teatral, imitando o movimento de uma peça trágica de teatro de rua que assistira com o pai. Não sou mais uma estátua, mas ainda estou amaldiçoada. E quem eu beijar virará pedra. Murmúrios eclodiram por todos os cantos. Pedra? Amaldiçoada? Vou dar fora daqui. Os cavalheiros se dispersaram rapidamente e, com eles, a fachada amorosa da madrasta também se foi. Agnes segurou Evangeline pelos ombros, apertando-a com os dedos finos. O que você fez, sua garota maldita? Aqueles pretendentes não eram só para você. Era uma oportunidade de Marisol ser notada novamente. Evangeline se encolheu toda e se afastou de Agnes. Sentiu uma pontada de culpa pela irmã postiça, mas, até o dia anterior, Marisol ainda não havia esquecido Luke. Não finja que eu sou a vilã dessa história, declarou Evangeline. Você não deveria ter feito isso e não deveria ter vendido a loja do meu pai. Aquela loja era minha herança. Você foi considerada morta. Agnes deu um ameaçador passo à frente. Evangeline empalideceu. A madrasta jamais havia batido nela, tampouco havia segurado daquele jeito até então. E ela odiava pensar no que mais Agnes poderia fazer. Se a expulsasse de casa, Evangeline ficaria na rua, pois não tinha lugar nenhum para ir. Provavelmente ela deveria ter pensado nisso antes de ter dispensado os pretendentes, mas era tarde demais para voltar, e ela nem sabia ao certo se queria fazer isso. Espero que isso não seja uma ameaça a Agnes, declarou Evangeline com toda a bravata que conseguiu reunir. Nunca se sabe quem pode estar escutando, e seria uma pena que a sua verdadeira natureza chegasse aos ouvidos de alguém como Cutlass Ninja. As narinas de Agnes se dilataram. Cutlass não pode te proteger para sempre. Eu achava que você sabia que os rapazes podem mudar seu foco de atenção rapidamente. Das duas, uma. O Cutlass Nightlinger vai se virar contra você, ou logo vai te esquecer, assim como seu amado Luke te esqueceu. A alfinetada atingiu Evangeline bem no meio do peito. Agnes sorriu como se estivesse se coçando de vontade de dizer aquelas palavras. Eu ia esperar para te mostrar isso depois que Marisol visse, mas mudei de ideia. A madrasta pegou um papel dobrado da mesinha que montara para receber os formulários dos candidatos e estendeu para Evangeline. Com todo o cuidado, ela abriu o bilhete. Marisol, meu tesouro mais precioso. Eu queria não precisar dizer adeus desse modo, mas estou torcendo para que esse não seja um verdadeiro adeus. Vou embora de Valenda na esperança de encontrar um curandeiro. Da próxima vez que vir o seu lindo rosto, serei o Luke pelo qual você se apaixonou e podemos ficar juntos novamente, com todas as batidas no meu coração. Evangeline não conseguiu terminar de ler. Não precisava ler até o fim para saber que aquela letra era de Luke. Luke havia escrito cartas para ela, mas costumavam ser curtas, como um bilhete que encontrara na noite anterior. O rapaz jamais a chamara de meu tesouro mais precioso, nem falara das batidas de seu coração. Isso não pode ser verdade, sussurrou Evangeline. O que você fez com ele? Agnes deu risada. Você é mesmo uma criança burra. Seu pai dizia que você acreditava em coisas que não era capaz de ver, como se isso fosse um talento. Mas é melhor começar a acreditar nas coisas que você vê. A família de Nuke Navarro morava do outro lado da cidade, em uma região nova, onde as casas eram maiores e mais afastadas. O tipo de bairro que sempre fez Evangeline sentir a necessidade de respirar fundo antes de se aproximar. No dia em que Marisol anunciou seu noivado com Luke, Evangeline correu até lá. Bateu na porta da casa do rapaz, certa de que, quando o abrisse, Luke diria que era tudo um grande mal-entendido. Luke fora seu primeiro amor, seu primeiro beijo, seu coração quando o coração dela parou de funcionar. Era inimaginável que não a amasse, tão impossível quanto viajar no tempo. No fundo, Evangeline sabia que existia a possibilidade de ser verdade, mas a sua alma lhe dissera que não. Ela esperava que Luke confirmasse isso, mas o rapaz nunca lhe dissera nada. Os criados a mandaram ir embora e bateram portas na sua cara. Fizeram a mesma coisa no dia seguinte e em todos os demais. Mas naquele dia finalmente foi diferente. Naquele dia, ninguém atendeu a porta quando Evangeline bateu. Ela não ouviu passos dentro da casa, não ouviu vozes.
Quando encontrou numa fresta nas cortinas fechadas, só viu do lado de dentro lençóis cobrindo todos os móveis. O rapaz e sua família tinham ido embora, exatamente como estava escrito no bilhete de Luke. Evangeline perdeu a noção de quanto tempo ficou ali parada. Mas, certa altura, lembrou-se das palavras de Jax e ficou se perguntando se o arcano não tinha razão quando dissera: se esse tal Luke também te amasse, não se casaria com outra pessoa. Ponto final. Capítulo 8. Tempo passou, o clima esfriou, as folhas mudaram de cor. Bancas de maçã surgiram nas esquinas, vendendo tortas, bolos e outras delícias da estação. Sempre que Evangeline passava por uma das bancas e sentia o cheiro adocicado da fruta, lembrava-se de Jax e da dívida que tinha com o arcano. E seu coração galopava como um cavalo querendo escapar de seu peito, mas pelo jeito, o príncipe de copas havia esquecido dela exatamente como o veneno dissera. Luke nunca mais voltou e a loja de curiosidades não reabriu. Evangeline convenceu Agnes a deixá-la trabalhar na livraria secreta de seu pai, que não era tão mágica quanto a loja de curiosidades, mas pelo menos tinha algo para fazer. Só que, passado alguns dias, começou a se sentir como um dos livros usados e empoeirados que ficavam nas prateleiras do fundo da loja. Títulos que já haviam sido populares, mas ninguém mais procurava. Evangeline ainda era conhecida demais para a madrasta expulsá-la de casa, mas tinha medo de que isso acontecesse mais dia menos dia. Os tabloides haviam publicado o boato de que seu beijo transformava cavalheiros em pedra. Desde então, seu nome só era mencionado discretamente, com pouca frequência. Cautless também estava começando a esquecê-la, exatamente como Agnes havia dito. Mas Evangeline se recusava a abandonar a esperança. Lyanna, sua mãe, criara a filha com base nos contos de fadas da região onde crescera, o magnífico Norte. No Norte, contos de fadas e histórias eram tratados do mesmo modo, como uma coisa só, porque tanto as histórias reais quanto as fictícias eram amaldiçoadas. Algumas lendas não podiam ser escritas sem que o papel pegasse fogo, outras não saíam do Norte, e muitas mudavam sempre que alguém contava, tornando-se cada vez menos reais a cada reconto. Diziam que todas as lendas do Norte começaram sendo histórias verdadeiras, mas com o tempo, a maldição das histórias do Norte distorceu todas as lendas até sobrar apenas resquícios de verdade. Uma das histórias que Lyanna costumava contar para Evangeline era A Balada do Arqueiro e da Raposa, uma lenda romântica sobre uma plebeia que era talentosa e capaz de se transformar em raposa, e um jovem arqueiro que a amava, mas era amaldiçoado e tinha necessidade de caçá-la e matá-la. Evangeline adorava tal história, porque também era uma raposa, apesar de não ser dessas que se transformam em animal, e também podia ter uma quedinha minúscula pelo arqueiro. A jovem pedia para a mãe contar e recontar a história inúmeras vezes, mas como a lenda era amaldiçoada, toda vez que sua mãe se aproximava do fim, esquecia de repente o que estava dizendo. Nunca conseguia contar para a filha se o arqueiro beijava a garota raposa e os dois viviam felizes para sempre, ou se ele caçava a garota raposa e a história terminava em morte. Evangeline pedia simplesmente para Lyanna contar como achava que a história terminava, mas a mãe sempre se recusava dizendo: acredito que existem muitas possibilidades além de finais felizes ou tragédia. Toda história tem potenciais para infinitos fins. A mãe de Evangeline repetia isso com tanta frequência que a frase cresceu dentro da filha, enraizando-se no coração de suas crenças. Esse era um dos motivos para ela ter ingerido o veneno que transformara em pedra. Não porque era destemida ou absurdamente heróica, era porque Evangeline simplesmente tinha mais esperança do que a maioria das pessoas. Jax dissera que a única opção para ter um final feliz era ir embora, que se bebesse o veneno, ela seria pedra para sempre. Mas a jovem não podia acreditar nisso. Sabia que a sua história tinha um potencial para infinitos fins, e essa crença não havia mudado. Havia um final feliz esperando por ela. A sineta presa na porta da livraria tocou. A porta ainda não tinha sido aberta, mas a sineta deve ter sentido que alguém especial ia entrar, porque tocou segundos antes da hora. Evangeline percebeu que estava segurando a respiração, torcendo para que Luke entrasse. Gostaria de perder esse hábito,
Só que a mesma esperança que levava Evangeline a acreditar que ainda poderia haver um final feliz esperando por ela, também a fazia pensar que um dia Luke voltaria. Não importava quantas semanas ou meses tivessem passado, sempre que a sineta da livraria tocava, ela não conseguia deixar de ter esperança. A jovem sabia que certas pessoas a achariam tola por essa atitude, mas era incrivelmente difícil deixar de amar alguém completamente quando não se tem mais ninguém para amar. Evangeline desceu depressa as escadas e passou correndo por diversos fregueses que vasculhavam as prateleiras dos corredores. A última pessoa que passara pela porta não era Luke, mas também era alguém inesperado. Marisol nunca tinha visitado Evangeline na livraria. Na verdade, a irmã postiça nunca saía de casa. Raramente saía do quarto e parecia visivelmente incomodada por ter feito ambas as coisas naquele dia. Retorcia as mãos enluvadas em cada passo que dava. Dado que a livraria era um tanto secreta, não parecia ser grande coisa do lado de fora, apenas uma porta com a maçaneta que sempre dava a impressão de estar prestes a cair. E apesar disso, havia uma espécie de magia do lado de dentro. Era a sensação de luz de velas no crepúsculo, poeira de papel no ar e fileiras e mais fileiras de livros insólitos guardados em estantes inclinadas. Evangeline adorava, mas Marisol se movimentava entre as pilhas como se fosse cair em cima dela. Ao longo dos últimos meses, a noiva amaldiçoada havia se tornado parte do folclore local. Ninguém mais se casava no jardim e se o casamento fosse cancelado era considerado mau agouro remarcar. Como raramente saía de casa, Marisol não era tão reconhecida como a verdadeira noiva amaldiçoada, mas Evangeline já podia ver o desconforto da irmã postiça, percebendo que os demais fregueses tinham a sensação de que havia algo a temer. As conversas se tornaram sussurradas e os fregueses fizeram questão de passar longe dela. Evangeline continuou andando na direção dela com um sorriso no rosto, torcendo para que a irmã postiça não percebesse aqueles olhares nem um pouco simpáticos. O que você faz aqui? Quer um livro? Acabamos de receber um carregamento de livros de culinária. Marisol sacudiu a cabeça de um modo quase violento. Talvez seja melhor eu não encostar em nada. As pessoas podem achar que eu amaldiçoei os livros. Ela lançou um olhar furtivo pela porta onde algumas pessoas, por acaso, estavam saindo apressadas. Não estão indo embora por sua causa, garantiu Evangeline. Marisol franziu o senho, nem um pouco convencida. Não vou demorar, só vim te entregar isso. Então mostrou um elaborado pedaço de papel vermelho aparentemente caro, decorado com arabescos feitos em folha de ouro e selado com um símbolo de cera vermelha. Quando vi que entregaram, achei que parecia importante e queria garantir que mamãe não escondesse de você. Marisol finalmente conseguiu dar um sorriso que pareceu um tanto malicioso. Sei que jamais poderei compensar as semanas que você passou transformada em pedra, mas pelo menos é alguma coisa. Eu já disse que você não me deve nada. Evangeline sentiu a tão conhecida pontada de culpa. Todos os dias ela se sentia tentada a contar a verdade para Marisol, mas todos os dias faltava-lhe coragem. Como trabalhava na livraria e a irmã postiça ficava escondida no próprio quarto, as duas garotas não haviam se tornado próximas. Só que apesar disso, para Evangeline, Marisol era o que mais próximo se aproximava de alguém da família. Um dia, ela contaria a verdade para a irmã postiça, mas ainda não era capaz de fazer isso. E Marisol nem sequer deu a chance para ela contar. Assim que entregou o papel vermelho, desapareceu por onde tinha vindo, deixando Evangeline sozinha para abrir o misterioso bilhete. Cara senhorita Raposa, eu e minha irmã adoraríamos ter o prazer de sua companhia para um chá da tarde amanhã no Pátio Real dos Beija-Flores, às 2h. Admiramos a senhorita de longe e gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade empolgante. Saudações cordiais, Scarlett Marie Dragna, Imperatriz do Império Meridiano. Bom, essa foi a leitura dos capítulos 7 e 8. E no capítulo 7 a gente consegue perceber que Evangeline ainda está muito apaixonada pelo Luke e que aparentemente o Jax estava certo e que ele não amava ela de verdade. E a coitada da Evangeline, além de perceber que o cara que ela se sacrificou para proteger
literalmente virando pedra, virando uma estátua no lugar dele. Não só enganava ela o tempo todo, como agora ela descobre também que basicamente está sendo vendida pela madrasta, igual foi vendida a loja que era do pai dela, e a pobre agora não tem mais herança, e tudo de ruim tá acontecendo na vida dessa menina, coitada. Já no capítulo 8, não aconteceu tanta coisa quanto nos capítulos anteriores, mas a gente consegue ver o início de uma aproximação da Evangeline com a Marisol, o que de verdade eu espero que dê certo, porque eu acho que a Marisol não é uma pessoa ruim e sinceramente as duas precisam de alguém para dar um amparo uma à outra, uma qualidade de mãe e madrasta que as duas têm, e a Evangeline, né, sendo vendida basicamente, e a Evangeline tendo a madrasta aceitando formulários para alguém se casar com ela, e a pobre da Marisol sendo considerada como amaldiçoada e sendo chamada como a noiva amaldiçoada. Ai, tadinha, gente, de verdade. Além disso, no capítulo 8, a gente ainda teve uma pequena aparição, uma apariçãozinha da maioral e agora imperatriz do Império Meridiano, Scarlet Dragna, que chamou ali a Evangeline para tomar um chá no palácio. O que será que ela quer com a Evangeline, hein? Bom, isso a gente vai descobrir em breve nos próximos capítulos. Não mais é isso. Um cheiro para vocês e até o próximo episódio.